começando mais um M, o meu, seu, nosso programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Bom, minha bancada hoje, rapaz, a bancada hoje veio bonito, todo mundo aí, né? Com a camisa ali vermelha, pai internacional, colorado, André Carvalho, seja muito bem-vindo. Ale Vidal, fotógrafo das estrelas, fotógrafo corporativo. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Tudo de boa. Colorado não, por gentileza. Aqui eu estou fazendo homenagem à Polônia, tá? Colorado, não sou nada de torcedor internacional, por favor. Respeite. Vamos saber que o André vinha de vermelho, eu vim de preto, porque ontem foi a vitória do meu Mengão na Libertadores, então... Muito bom, agora gostei. Agora começamos a ficar mais legal. A Fla Press começou de novo a se configurar aqui no M. Seja muito bem-vinda, Rebeca Menezes. Tudo bom, Rebeca? Obrigada, Sandro. Tudo bem? Muito legal em tê-la aqui. A Rebeca é torcedora de pernambucana, de Recife, uma cidade muito legal, que eu já visitei várias vezes. E é torcedora do Sport Recife, gente. Inclusive, estava zoando a gente aqui em off, falando que o campeonato de 89 eles ganharam. É nosso. Não é do Flamengo. 87. Pô, zoou a beça a gente aqui, André. Pô, a gente ainda teve que... Não era nem nascida, então. Ela nasceu em 89. O campeonato de 89 foi da briosa equipe do Vasco da Gama, e sua defesa que tinha Quinones. Eita, o brioso. A gente tem que depois fazer um programa de esporte aqui no YouTube, porque, né, a gente fala muito e a gente gosta, também tem essa. Bom, vamos lá. Depende de vocês. Vamos embora. É um bom projeto, hein? Rebeca Menezes, sócia fundadora da Sonho Meu e Flow Studio Design. Vou pegar aqui uma colinha, porque o sarrafo está lá em cima, gente. Então, vamos lá. A Rebeca ela é apaixonada por design e empreendedorismo e graduada em design pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduada em gestão de negócios pela Universidade de Pernambuco, em gestão estratégica de design pela Anhembi Morumbi, e atualmente ela está cursando mestrado em gestão da economia criativa pela SPM Rio. E aí, gente, tem muita coisa legal para a gente conversar com ela. Eu separei uma cola aqui, mas eu vou passar a bola para o André. André, vamos para o nosso momento YouTube, para a gente continuar aqui, começar, aliás, nossa resenha com a Rebeca. Vamos lá para o nosso programa multifacetado, que vai vir até com o braço esporte. Então, para que você sempre esteja aderido à nossa onda, faça a sua devida inscrição, comente, curta, compartilhe os nossos conteúdos para que você tenha sempre acesso a assuntos interessantíssimos. Muito bem, muito bem. Olha, só para completar, gente, eu separei aqui e achei. A Rebeca, há mais de 12 anos, empreende no setor da economia criativa, sendo sócia, como a gente já falou aqui, Sonho Meu e Flow Studio Design. E, além disso, ela participa de vários eventos, ofertando palestras, oficinas e sendo avaliadora de projetos culturais. A gente, logicamente, que a gente fuçou tudo aqui da Rebeca, né? A gente levantou um monte de coisa bacana. E tem uma coisa legal, uma frase dela, que a gente pode começar já a nossa resenha conversando sobre isso. Ela diz o seguinte, abre aspas, acredito que o design pode impactar muitos negócios e é por isso que nosso foco é em atender os pequenos empreendedores para que tenham mais oportunidade no mercado. Fecha aspas para a nossa convidada. Cara, eu concordo 100% com essa frase. Rebeca, temos uma sinergia de ideologia, de pensamento. Eu concordo contigo total. E principalmente nessa pandemia, né? Você sentiu, como é que foi? Lógico que sentiu, todo mundo sentiu. Mas no sentido assim, no mercado, a gente falando de mercado, a pandemia ela acelerou, né? Todo mundo fala em 10 anos, 2 anos em 10 anos, o processo de transformação digital. Com isso, a gente teve um aumento de demanda, estou falando pela minha empresa, esse setor teve um aumento muito grande de demanda, e teve aparecimento também. O mercado deu uma prostituída, porque apareceram gurus, apareceu pessoas assim, como é que eu vou falar para não falar um especialistas. Não, especialistas não, aproveitadores. Apareceram aproveitadores. Em design a gente chama de micreiro. Exatamente. E aí o mercado deu uma prostituída. Porém,
Porém, a gente já está vendo aí que o pessoal está percebendo que com essa galera o atendimento caiu, a qualidade, né, e os resultados são questionáveis. Como é que foi na sua área específica, que é praticamente a nossa área, né, que a gente é de comunicação, a gente é de marketing, você mais específica com design. Como é que você viu essa situação toda? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Sandra, pelo convite. Então, a gente trabalha com essa parte de design, mais especificamente com a construção da identidade visual, né? E a identidade visual é a marca da empresa, né? Então, assim, é o principal patrimônio, né, de um negócio. E para o micro e para o pequeno empreendedor, era muito difícil ter uma representatividade, uma diferenciação de qualidade, né? Ele está competindo diretamente com os grandes players de mercado. E na pandemia a gente sentiu muito isso, né? A gente percebeu que realmente essa defasagem deles poderia prejudicar muitos negócios, muitos pequenos negócios fecharam, né, na pandemia, e muitos começaram a se reposicionar, né? Então a gente fez muito processo durante a pandemia do que a gente chama de redesign, né, que são rebrands, né, empresas que realmente mudaram o seu posicionamento de marca, viram que não dava para ficar mais com aquela mesma logo de 10, 15 anos atrás, e aí nos procuraram para fazer esse upgrade, né, para alinhar essa estratégia. Eu falo muito também que a marca, né, e a identidade visual está muito alinhado à estratégia do negócio, né? Então a gente precisa fazer uma comunicação que esteja alinhada com os objetivos da empresa no momento, né? Então não adianta a gente estar com algo que seja, é muito bonitinho, mas não funciona, ou que está ali há 10, 15 anos e a empresa já mudou completamente, né, o segmento, a área de atuação, enfim. Então, nesse processo de pandemia, a gente percebeu muito esse aumento, né, das empresas buscando esse tipo de atualização, né, percebendo a importância, né, que normalmente a gente não tinha essa valorização de mercado muito grande, porque as pessoas, às vezes, não sabiam mesmo, né, meio que falta de educação. É outra coisa que também eu estava falando muito já, né, que a gente precisa educar nossos clientes, né, quem trabalha com micro e pequeno empreendedor, a gente precisa estar sempre ali trabalhando o nível de consciência dele em relação à importância mesmo do serviço, né, porque as pessoas começam a empreender aqui no Brasil muito por necessidade, e na pandemia também foi outra coisa que surgiu muito, né, as pessoas perderam o emprego, começou a ficar apertada essa situação financeira, e aí vamos empreender, né? Então o brasileiro ele tem muito instinto, né, de empreendedorismo e tal, por necessidade. A gente não tem oportunidade, então a gente vai empreender, vai fazer o que dá, e muitas vezes isso acaba começando no amadorismo, né? Então isso reflete também na forma como ele está posicionando a marca dele, né? Como ele está vendendo os negócios, né? Então isso está diretamente relacionado ao nível de qualidade, né, de empresas e empreendimentos que a gente tem aqui no Brasil. É basicamente isso, né? Em relação à frase, foi isso. É que eu posso te fazer uma pergunta, assim, em cima da tua percepção. Eu tenho alguns clientes aqui no meu estúdio que eles preferem contratar empresas de fora do Rio de Janeiro. Eu não sei porquê, principalmente na área de saúde. Ontem eu fotografei uma ginecologista que a agência dela era de Porto Seguro, ou seja, assim, muito louco isso, porque até a agência tinha que ter me mandado um briefing com as fotos do jeito que ela queria, assim, só para eu ter uma ideia do que ela queria, para poder fazer. E acabou que as fotos só chegaram na hora, assim. Então, assim, sem criticar nem nada, mas eu vejo muitos profissionais contratando profissionais fora do Rio de Janeiro. Como é que é a sua aceitação? Você teve uma formação, você é de Recife, teve uma formação, parte da sua formação em São Paulo, e não, você Recife, parte em Recife e outra parte aqui. Aqui a Remeu Morumbi foi online, né? Mas é de São Paulo, a instituição. Mas é de São Paulo, sim. E hoje você mora no Rio de Janeiro. Como é que é a sua aceitação hoje no mercado no Rio de Janeiro? Assim, porque você fala, você tem um pouquinho de sotaque, dá para perceber que você não é do Rio de Janeiro. Você é mais valorizada ou é menos valorizada por isso? Então, Ale, eu acho que para o mercado de comunicação, que a gente trabalha 100% online, né? Então, essa minha transição para cá não interferiu em nada, por exemplo, dos meus clientes, e muito também porque meus clientes não são de Recife, a maioria deles são de fora, né? Eu tenho clientes de Florianópolis, do Rio, de fora mesmo do Brasil. A gente atendeu já brasileiros, né, que moram fora em Portugal, Nova Zelândia, Miami,
enfim, Austrália. Então, assim, o online possibilita que a gente não tenha fronteiras para atendimento, e eu acho que, como o Sandro estava falando no começo, o mercado acaba tendo muitas pessoas fracas, né? Então, assim, as pessoas estão buscando, que estão investindo nisso, já estão com a carga, por exemplo, de alguém que investiu e deu errado, né? Com a carga bem negativa, assim, de que já deu errado, então elas estão buscando hoje mais profissionalismo, né? E hoje, com o Google, com a ferramenta de pesquisa, a gente consegue acessar isso de forma ampla, né? Tem também a questão financeira, por exemplo, de orçamentos. Por exemplo, aqui no Rio é uma faixa, Recife é outro padrão, né? Então, isso possibilita para que as empresas consigam negociações melhores em outros estados, né? Com o mesmo padrão profissional, né? Então, o custo operacional enfim, de uma empresa em outro estado, às vezes acaba sendo mais atrativo. Eu vejo muito por esse lado, sabe? Eu acredito que não tenha nenhuma diferenciação, acho que muito pelo contrário, favoreceu muito, né? Porque o online a gente realmente tem essa abrangência muito grande. Então, assim, as empresas que realmente... agilidade, né? É uma coisa absurda como é que a gente ganha tempo no online, coisa que antes a gente demorava horas e horas num deslocamento para atender alguém para uma reunião e tal. É impressionante. Gente, por inclusive... Não, porque eu tive uma situação agora, essa semana, que, pô, eu não vou falar o nome da empresa, mas ela não fechou com a gente porque ela queria uma reunião presencial na agência e a gente ainda está home office. A gente não fechou. Que doideira. Nossa, mas aí é uma raridade. Mas eu juro, cara, uma coisa louca. Eu não tinha visto isso em, sei lá, em 32 anos de mercado. Eu nunca vi uma situação dessa, porque o cliente ele foi tão maltratado, e foi mesmo, tá? Essa empresa foi tão mal cuidada e maltratada que eles queriam ver a equipe inteira, eles queriam ver a agência, eles queriam essa segurança, que eu até entendo, tá, gente? Eu não vou aqui jogar pedra nem falar mal, não, porque eu entendo isso. Você ter um QG, vamos botar assim, um quartel-general, passa um pouco mais de segurança do que está só no online? Passa. Mas não quer dizer também que você é competente, mais competente do que quem está só no digital. Porém, eles foram muito maltratados, tá? Essa empresa, eles foram tão maltratados que eles falaram que eles foram atendidos por uma urgência, né? Por uma pessoa só que se dizia uma agência e que acabou deixando vários furos e durante o processo todo eles assim, tiveram que engolir muito sapo e ficaram assim com a impressão péssima. Então, eles queriam conhecer, e eles botaram essa condição. Se a gente não conhecer a agência, a gente não fecha. E não fecharam. Entendeu? E eu fiquei um pouco assustado, porque eu falei, pô, se isso começar a acontecer não é exceção. Eu acho que é uma exceção, Sam. Eu também acho que é uma exceção. Vamos ver, né? Mas são os traumas, né? São os traumas. A gente agora vai gerenciar traumas de várias empresas que realmente tiveram experiências negativas com esses serviços. Eu acho que uma boa solução para isso, Sandra, de repente você convidar o cara para tomar um café ou tomar um chopp e levar um cliente seu. Eu já tinha convidado, eu já tinha ido, a gente já tinha tomado café, já tinha conversado várias vezes. Tal. Mas de repente levando um cliente. Esse trauma, cara. Esse trauma aí não é mole, não. Não, levar cliente não dá. O cliente não dá para ficar levando cliente para conhecer. Mas isso que a Lê falou, Sandra, é bem importante para a gente que trabalha com serviço, que é a questão do depoimento, né? De realmente uma outra pessoa ter a experiência de ter vivido esse serviço com a gente. E eu acho que isso é um dos pontos que faz muita diferença. Mas o depoimento está em todas as nossas plataformas, Rebeca. E está em todas as redes. Então, as pessoas conseguem acessar. Né? Mas isso dá um endosso muito grande para o fechamento. Não, dá um endosso, mas não tirou o trauma desse pessoal, por exemplo, dessa empresa. Entendeu? Então, quer dizer, porque o pessoal que trabalha na picaretagem também cria esses depoimentos. Isso aí, gente, pô, tem muito depoimento fake, pelo amor de Deus, tem muita gente que cria A.B. Quem é A.B? Quem é MP? Quem é JP? Tem sigilo, tem sigilo. Eu respeito o sigilo das pessoas. Você é uma pessoa que não respeita o sigilo. Ai, meu Deus, é fogo. Uma hora cai. Uma hora cai. Rebeca, olha só, você é de uma função em que é um trabalho de grosso modo, não é valorizado. O ser humano, ele costuma só valorizar o trabalho que ele tem resultado tátil, né? Então, tem que fazer uma casa, você viu a casa, como ficou. Quando o trabalho é intelectual, a questão de você determinar valor, ele é muito variável. Trocentos aspectos.
Se quiser, você coloca. Distância, o tempo que você estudou, o lugar onde você estudou, você tem que fazer curso ainda mais design, você tem que fazer na escola francesa, na escola alemã, o que for, você gastou muito dinheiro, e aí você pode embutir isso no valor, o tempo. Está mestrando, aí futura mestre no assunto. Então, assim, é muito complicado isso, vem desde o século XIX, que o trabalho intelectual, a menos que você se transforme numa marca já consolidada, que você vai ter o seu valor reconhecido. Como você faz, a partir do momento que você apresenta o orçamento, como reagir, até para as outras pessoas, que temos aqui profissionais que vão atender, e vocês mesmo falou que você atende empreendedor pequeno e médio, que dinheiro, por mais que ele possa até reconhecer o talento, o trabalho feito, ele está com poucos recursos. Como reagir a um cliente que te responde: muito obrigado, o meu sobrinho vai fazer mais ou menos a parecido. Isso acontece Como você muito, reage? Como você reage para a argumentação de venda? Mas tem isso, meu sobrinho faz. Ainda mais com um aplicativo que faz isso, que eu sei. Como você reage? E é uma dica para a pessoa que está aqui, que nos acompanhando, que está com o mesmo problema. André, o primeiro ponto, eu acho que para uma empresa é saber quem é seu cliente. Uma pessoa que fala e tem esse conhecimento em relação ao design, para mim, não é o meu perfil de cliente ideal. Né? Então, assim, se ele não imagina e não reconhece o design como investimento, não faz parte do meu escopo como persona de cliente. Eu trabalho com... Eu não posso ser hipócrita, dizer, eu atendo todo mundo que tem uma empresa é meu cliente. Não, não é. Apenas aqueles que já chegaram no patamar de entender o valor de uma marca, que valorizam o meu produto, o meu serviço e que estão dispostos a pagar. Se ele realmente acredita que o sobrinho vai fazer, ok, pode fazer, sabe? Assim, o que eu faço nas minhas redes é tentar educar quem tem essa mentalidade para fazer com que ela consiga pensar, olha, seu sobrinho vai fazer, mas será que ele vai fazer algo que vai ter diferenciação? Será que ele vai fazer algo exclusivo? Será que ele não vai baixar um aplicativo que depois você não vai registrar? Será que você vai ter poder de uso dessa marca? Então, assim, eu vou jogar informações para ela, refletir se de fato aquilo ali faz sentido ou não, mas eu não posso tentar catequizar ela, tipo, forçar ela de que aquilo ali, não, feche comigo, você tem que fazer, sabe? Eu preciso entender quem é meu cliente. E aí algumas pessoas, de fato, não vão ser meu cliente, porque não dá. É verdade. Quando você desenvolve uma marca, a sua empresa já oferece para o seu cliente um apoio jurídico também para registrar essa marca? Como é que você tem isso? Ale, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem tido com os empreendedores, porque muitos deles não têm nem o conhecimento, por exemplo, né, de que precisa registrar marca. Muitos deles nem sabem se o nome que eles estão usando pode ser utilizado. Então, o primeiro ponto que eu faço quando o cliente chega, olha, vou registrar minha marca é Vidal Marketing. A primeira coisa que eu vou fazer você já pesquisou Vidal Marketing? O nome é bom, hein? O nome é bom, hein? Gostei desse nome. André, o nome é bom, cara. Pô, acho que essa empresa aí dá uma olhada, né? Vamos ver se você já está registrado no INPI, se você tem garantia de uso desse nome. Ele já está lá no mercado usando, já tem um logo, ele está me contratando para fazer o redesign da marca. Primeira coisa que eu faço é essa, perguntar se ele realmente tem o domínio e se ele tem o interesse em registrar. Porque o que acontece? Às vezes a gente faz o projeto de identidade visual, ficou lá, massa o projeto, e aí ele começa a usar, dá 2 meses, aí chega o verdadeiro Vidal Marketing, entrando em contato com ele, pedindo para que ele refaça, aí vai achar, Rebeca, tive um probleminha, agora a gente vai ter que mudar, em vez de Vidal, a gente vai ter que dar uma adaptadazinha, não sei o que, você faz para mim. Não tem condições. Eu não posso me responsabilizar por esse erro, né, do nosso cliente. Então, assim, se ele decidir por continuar o projeto, ele vai assinar um termo dizendo que está ciente, que não vai pesquisar, que vai fazer assim mesmo, que quer fazer, aí ok, a gente faz o projeto, mas ele vai estar sempre tendo esse suporte do que Vocês fazem essa pesquisa anterior, então... E a gente indica alguns advogados, a gente tem alguns advogados que trabalham em parceria com a gente, e aí a gente manda esses contatos, o cliente tem a liberdade de escolher orçamento, ver qual é o que ele se adapta melhor, mas a gente sempre faz essa ponte, porque realmente é uma das coisas que acaba
pesando muito, né? Para quem é pequeno, não tem esse olhar. Verdade. Ô, Rebeca, você é sócia fundadora da Flow Studio Design, que a gente está falando aqui sobre design e tal, Isso. mas também do Sonho Meu. Sonho Meu também é uma pegada de design ou é outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Conta pra gente. Sonho Meu... Então, Sandra, Sonho Meu é um caso legal de falar, porque, na verdade, eu não fundei a Sonho Meu, mas eu fui praticamente fundadora, eu fui a primeira estagiária e funcionária da Sonho Meu. A Sonho Meu foi criada por uma arquiteta, ela surgiu com foco de festas personalizadas, né? Em 2010, estava super em alta, festas infantis personalizadas. Legal, e aí a gente fazia muito isso lá em Recife. Eu era a primeira estagiária como designer lá, e eu estava me formando em design. Então, assim, casou o período da minha formação da faculdade com essa entrada na empresa, e eu decidi fazer meu TCC sobre a empresa. Então, eu fiz um estudo de caso, montei, tipo assim, eu vesti a camisa real, assim. Então, com um mês de contratada, a atual dona fez assim, olha, estou saindo e tal, eu vou me formar em arquitetura também, e eu vou seguir carreira de arquitetura, não me identifiquei muito com o negócio. Você topa ficar? Eu tinha 19, 20 anos. Você topa ficar com a empresa? Porque você já está aí fazendo estudo de caso, não sei o quê, toda envolvida, não. Disse, caraca, como é que eu... Enfim, né? Como é que eu vou fazer? E eu sou muito da parte do estudo, tá? Como é que eu vou fazer isso sem ter formação em administração, sem ter... E aí eu aceitei o desafio, a gente teve alguns sócios lá, a gente foi migrando a área de atuação da Sonho Meu, porque começou muito com foco de infantil, mas hoje ela é toda focada praticamente para casamento e 15 anos, então a gente está há 12 anos já no mercado, né, com esse foco. E aí, por isso que eu busquei na minha formação essas complementações, por exemplo, gestão de negócios, que você leu aí e tal, porque eu realmente me sentia a necessidade de ter essa base para estar empreendendo. E aí foi mais ou menos isso, mas aí a gente migrou, durante a pandemia também, a gente fazia serviços de papelaria, a gente fazia o convite impresso, fazia várias coisas, né, para essa empresa, e na pandemia também foi um processo que a gente teve de se reposicionar no mercado, que foi quando a gente decidiu trabalhar apenas com serviços digitais. Então, hoje a Sonho Meu, ela faz apenas o serviço da arte do casamento, que é o que a gente chama de brand party. A gente faz o convite digital interativo, você recebe um PDF, clica nos links, ele direciona para o local da festa, né? Então, a gente trabalha com os serviços online, e aí a gente deixou de fazer essa parte mais artesanato mesmo, né? Que eram os convites e tal, de produção, enfim. Até para ter essa liberdade que hoje eu tenho, né, de poder estar aqui no Rio trabalhando. E você, Rebeca, não satisfeita já com o Sonho Meu, a Flow, você manda uma dessa. Abre aspas para você, Rebeca. Tem um projeto, @design além da estética, com o objetivo de ajudar, mais um projeto, né? Com o objetivo de ajudar mulheres empreendedoras na criação de estratégias que aumentem a percepção de valor da sua marca. E mais, também não satisfeita ainda com tudo isso que a gente já falou, ela ainda é membro do BNI, Ale. Ela é membro do BNI Origem, lá de Recife, Pernambuco. Ou seja, rapaz... Acho que ela deve ter clone dela, É uma multimulher e uma empreendedora serial. E detalhe, eu estava conversando ontem com a Rebeca, a gente fez uma reunião 1 a 1. Você do outro lado da telinha que não sabe o que é uma reunião 1 a 1, é um bate-papo, uma reunião, né, de uma pessoa para outra pessoa. É que Sandro é BNI também. Pois eu sou do BNI, o Alê também é do BNI, o único que não é aqui é o André. Então, André, porra, tu tá... Ainda não é. Você tinha que ser tipo maçonaria, cara. Rapaz, é para fazer negócio. Fazer negócio é uma reunião de empresários. É bem legal, é bem interessante. Maçonaria também. Daqui a pouco a gente faz um merchan do BNI. Mas o interessante que me chamou muita atenção na nossa reunião 1 a 1, na nossa reunião, né, foi que ela tem uma pegada empreendedora absurda, e ela tem essa veia do empreendedorismo feminino. Ontem a gente conversou sobre isso também, bateu um papo, eu falei, Rebeca, a gente não combina nada para amanhã, vamos falar aqui dos nossos negócios. Amanhã a gente não vai falar nada. Sem spoiler nenhum. Sem spoiler, zero spoiler. A regra não tem regra. Lembra que eu falei isso para você? Que o problema era assim? Mas me chamou muita atenção isso, cara. Você também tem essa pegada
essa preocupação com o empreendedorismo feminino, né? Esse projeto Então, design além da estética. Acho que faz parte da minha trajetória, sabe, Sandra? Com as dificuldades que eu fui tendo. Tipo, eu comecei a empreender muito jovem, né? E mulher, então, assim, eu tive muitas dificuldades. Eu fui aprender fazendo, né? Então, assim, foi muito teste e erro. E aí, durante a minha trajetória, eu sempre teve essa alerta do empreendedorismo feminino. A gente sabe que as mulheres, elas sofrem mais para qualquer tipo de coisa que vão fazer. Solicitar um crédito no banco é mais difícil, aumento de, enfim, diferenciação de salários. São várias coisas, né, que interferem. Mas, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta leiga. Posso fazer uma pergunta bem leiga? Porque, pode. você está com 3 homens aqui no programa hoje. As nossas meninas... Já reflete, né? Não, as nossas meninas estão aqui hoje, mas a agenda não bateu. Mas eu vou fazer uma pergunta até para levantar a bola para você. O André é craque nesse negócio de levantar a bola. Ele deve vir com uma pergunta boa assim também. Mas você acha que ainda hoje, em pleno século XXI, que eu acho engraçado, gente, a gente está falando de um tema. Eu, por exemplo, na agência, 90% das minhas colaboradoras são mulheres. O universo do marketing, da comunicação, eu acho ele muito mais, hoje, feminino. Você acha que ainda tem muito preconceito? Porque eu não sei, cara, não é que eu não sou bobinho, não. É porque na minha área eu não vejo tanto preconceito mais. Já teve, sim. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, tinha. Mas eu acho que hoje, pelo menos, esse segmento de comunicação e marketing é muito mais feminino até do que masculino. Não, a área da economia criativa como um todo, ela tem muito mais mulheres presentes, né, que trabalham com criatividade. Se a gente for parar para pensar, artesanato, design, arquitetura, são áreas que realmente têm a presença feminina muito mais forte. Mas a gente ainda tem uma diferenciação muito grande em termos de cargos, salários. Tem uma pesquisa, para vocês terem noção, tem uma pesquisa, acho que foi do British Council, sei lá, eu não vou lembrar de onde foi, mas ela disse que se a gente equilibrasse o mercado entre mulheres e homens, 28 trilhões de dólares seriam acrescentados na economia. Vocês têm noção disso? 28 trilhões de dólares. Por quê? Porque a forma como a mulher empreende, gerencia e tal, é muito mais focada para um desenvolvimento social. A mulher, quando ela está empreendendo, ela sempre vai pensar nesses outros aspectos também. Homem não, ele vai querer lucro, tal, praticidade, enfim. E a mulher, ela tem esse olhar meio que coletivo, sabe? Então, acaba que agrega mais para a economia nesse sentido. E várias outras coisas, né? E aí foi um dos pontos que nessa minha trajetória eu fui pesquisando e vendo, né? Agora no mestrado eu quero falar um pouco, pesquisar mais sobre isso também, né? Sobre design e empreendedorismo feminino. Eu acho que são 2 pontos que realmente fizeram parte da minha trajetória e que eu quero analisar mais profundamente agora no mestrado, de que forma isso vai servir para um desenvolvimento, sabe, econômico, de que forma isso vai ajudar negócios. Essa experiência que você falou aí do design além da estética foi um projeto que eu fiz em 2020, eu acho, na pandemia. Foi um projeto aprovado por uma lei de incentivo do governo lá de Pernambuco, e aí era tipo uma espécie de workshop e mentoria, onde eu trabalhei com empreendedoras da economia criativa. Então, tinham muitas artesãos, enfim, artistas e tal. Eram 15 mulheres, e aí a gente fez uma jornada com elas, eu fiz uma jornada com elas para falar sobre valor, inovação, sobre design, sabe? Então, assim, foi uma troca muito legal, porque elas têm o domínio do fazer, né? Do artesão, do prático, do operacional, mas falta muito o lado comercial e empreendedor, né? Desse mercado. E aí foi uma jornada, assim, acho que 4 semanas que a gente ficou juntas, entre aulas e mentorias individuais e coletivas que elas faziam entre si também. Foi muito legal, assim, eu me senti muito realizada em desenvolver esse projeto. E aí também por isso que eu decidi esse tema para o mestrado, sabe? Porque eu quero tentar construir algo que realmente ajude outras mulheres, outras pessoas, principalmente nessa área, sabe? Que eu acho que esse segmento é uma área que realmente acaba ficando mais carente de informação, enfim, área de artesanato, por exemplo. É mais nesse sentido. Dentro dos seus clientes... Desculpe, André. Posso falar? Sandro, vai, fala você. Dentro dos seus clientes, Rebeca, você tem um percentual de quem são homens e mulheres? Você tem mais homens clientes ou mais mulheres clientes? Não parei para analisar isso. É bem equilibrado, sabe? Muitas mulheres se conectam muito, assim, tipo, normalmente quando as mulheres
já fazem atendimento, elas já querem fechar, sabe? Elas se identificam muito com a forma de trabalho, com o posicionamento que a gente tem nas nossas redes. Eu estava falando para a Sandro ontem, lá na empresa a gente tem uma metodologia de priorizar a contratação de mulheres. Então, minha equipe é formada por 5 mulheres. Então, tudo que a gente pode fazer para alavancar, né, esse mercado, né, a gente tenta alinhar os objetivos da empresa ao objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, que é um objetivo de número 5, que é de igualdade de gênero até 2030. Então, é um dos objetivos de desenvolvimento social. A ONU tem 30 objetivos, né? E aí, e são as ODS, né? E aí a gente consegue ir trabalhando eles em algumas estratégias. Uma delas é essa, olha, eu posso priorizar a contratação de mulheres no meu negócio, posso dar algum tipo de cortesia, alguma coisa, tipo, empreendedorismo feminino. Ano passado a gente fez uma ação muito legal, a gente doou uma marca para uma empreendedora, e aí ela deu descontos para as mulheres empreendedoras. Então a gente vai fazendo algumas ações que podem promover esse mercado, mas acaba sendo muito equilibrado, assim, né? Já tive contra também, né? Tipo assim, atendi uma pessoa que ela fez assim, fez 1 a 1 uma vez, Sandro, com um membro do BNI, e ele fez assim, eu acho melhor você nem falar isso, acho melhor você não dizer que trabalha com mulheres, levantar bandeiras, é muito perigoso você sair falando essas coisas, assim, eu acho que é preconceito. Aí eu... Preconceito dele, né? Preconceito homem. Então, aí entra no que eu estava falando para o André, não é meu cliente, sabe? Assim, se são pessoas que não priorizam os mesmos valores que os nossos, também não vai fazer parte do nosso escopo como persona de cliente, né? Então, a gente está ali tentando atrair e ajudar pessoas que estão alinhadas aos nossos objetivos. Muito bem, muito bem. Ô, André, você quer fazer uma pergunta que a gente está indo para o momento audiência, mas vai lá, se quiser. Então, vamos fazer o seguinte, é aquela pergunta que a gente deixa para gerar o burburinho, o buzz, aí quando acaba o momento da audiência, a Rebeca responde. Boa. Até porque são 2 perguntas. Todo profissional tem uma assinatura, né? Que é um estilo. Falando de design, você tem o Hans Donner, que você olha qualquer obra que tinha, não só porque ele trabalhava na Globo, você vê as obras dele, até fora da Globo, você tem aqueles traços geométricos. É a assinatura dele. Qual você considera como sua assinatura? E a segunda pergunta é: qual foi o design que você produziu cujo insight foi mais inesperado? Eu tenho dois exemplos que, para mim, são clássicos de design, de algo inesperado, que era a questão da COFAP, que era a publicidade em cima do Bacê, que, inclusive, foi o presidente, alguém ligado à COFAP que falou para o Washington Oliveto: poxa, mas o Bacê, você não percebeu, não? Ele parece um amortecedor. E ele aproveitou, então foi um design. E da Omino, que era uma marca, nem existe mais, era camisa polo, que era como se fosse parecia um para-brisa e um ozinho. A pessoa teve esse insight olhando para um leque japonês. Se você perceber, ele é um leque aberto, e com um O. Então, assim, foi um design de inspiração inesperada. Então, as 2 perguntas: qual você considera a sua assinatura? E qual o design que você teve um insight, uma sacação inesperada. Mas só será respondida após a intervenção do momento audiência. Para dar mais visibilidade. Para ela pensar também, que ela pensa, olha que a vidraça aqui é bacana. Olha só o seu tema, Rebeca, não veio com pedrada firme, não. Vamos aproveitar para prestigiar quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha. Sejam todos muito bem-vindos. Você que já conhece a gente, que bom que você está aqui com a gente até agora e sempre em todos os programas. E para você que está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises, reflexões, sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, vamos lá. Gente, esse momento é aquele momento que não somos obrigados a comentar. A gente só passa aqui as informações que o pessoal manda, o pessoal interage aqui com a gente. E, como algumas são delicadas, às vezes aborda questões políticas, né? Assunto que às vezes a gente entra, às vezes não entra, enfim. Então, Rebeca, fica à vontade, tá? Você não precisa se sentir em saia justa. A gente aqui rolou uma curadoria aqui, sempre rola uma curadoria do que a gente vai ler, mas tem sempre umas questões delicadas que aparecem, ou não, às vezes a audiência está filosófica. O hype da internet é exatamente a guerra, né, da Ucrânia, que está
não se fala, um dos assuntos mais hypados da internet. O recém-término do BBB, também ainda estamos falando bastante aí, né? E a iminência de uma nova cepa, que a China está numa situação de lockdown e os Estados Unidos já tem alguns estados lá que também estão passando uma situação complicada. A gente fica torcendo para que essa nova cepa não seja nada muito agressivo, né? Como a gente já passou recentemente. Esperamos, né, que tudo se resolva, enfim, da melhor maneira possível. Vamos lá. A gente tem aqui o Luciano, que ele manda aqui para a gente o seguinte: ser produtivo é fazer o seu trabalho de 8 horas em 6 e não trabalhar às 8 horas e depois mais 6. O nome disso é se matar de trabalho, não confunda. Muito bom. Começamos bem. Adoro quando a gente começa bem. Estou até preocupado. Outra aqui que mandou para a gente, Maria Paula. Manda o seguinte: milionários fazem fila para comprar jatinhos no Brasil. Rapaz, isso é a matéria da Folha de São Paulo, tá, gente? A alta demanda está gerando entre milionários dificuldades de encontrar jatinhos disponíveis para compra no Brasil. Rapaz, que matéria mais... Estou passando essa dificuldade também. A matéria mais interessante, o país atravessando, né? Ainda em pandemia, uma situação super delicada. Você vê como é que a pandemia expôs, né? E expõe ainda as nossas mazelas. Enquanto vem uma matéria dessa, a gente tem mais de 40 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, fonte do IBGE, isso antes da pandemia. Esse número já cresceu, infelizmente, muito. E a gente tem uma matéria da Folha assim, dando esse contraponto absurdo. Enfim. Outro que mandou aqui para a gente é o Antônio Carlos. Ele manda o seguinte: vícios em remédio para dormir se tornou epidemia na Coreia do Sul, onde também há altos índices de suicídio e consumo de álcool. E é uma matéria da BBC News. Isso é outra coisa também interessante, né? Que a gente estava num programa desse, a gente falou de burnout, a gente falou, né, dos efeitos da pandemia e tal. Então, isso é uma coisa também preocupante, gente. Bom, por enquanto, estamos na linha de saúde, na linha... Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui na próxima. Bom, estava demorando, entramos aqui na política. O João Paulo e o Lucas, eles botam o seguinte aqui: tá difícil para o condenado. Baixa adesão das mídias digitais preocupa a campanha de Lula. E ele escreve: situação está complicada para o cachaceiro, não pode sair das ruas para não apanhar do povo e na internet só passa vergonha. Bom, vamos pular, né? Alguém quer comentar? Espero que não, para a gente não ser cancelado. Gente, a gente recebeu... Façamos um contraponto. Cuidado que a gente recebeu uma mensagem aqui do YouTube. Sim, não, mas eu quero... da guerra, eles já vieram em cima da gente. Eu não quero falar sobre, porque senão eu vou com jeitinho. Mas também, o que o amigo colocou é que passa vergonha e tal, mas também devemos pensar que a vida não só são as mídias sociais. Você não tome mídia social como referência, ela foi balizador e definidor na eleição passada, mas não quer dizer que seja. É só pegar essas enquetes do melhor jogador do mundo, ou o gol da semana. A ESPN já teve vários casos, tanto que eles tiraram, que o pessoal escolhia: vamos fazer um movimento de votar no gol X, que era para promover um jogador, que era mais estapafúrdio, ou um gol horroroso, para mostrar. Então, mídia social, redes sociais, não são também representativas do mundo, né? O resultado final de qualquer coisa, seja de eleição, então a eleição passada provou que a mídia social teve força, né? Mas a gente também não pode dizer que a vida é só em mídia social, que ele não vai para a rua, tal. Então, assim, tem vários parâmetros, tem que ter parâmetros oficiais e não parâmetros meramente opinativos. Tem que deixar chegar perto das eleições. Isso aí. Por isso, assim, eu faço um meia-culpa dizendo, não é, mas a eleição passada foi definida por rede social, que era o invisível. Verdade. Só que são 4 anos, essa invisibilidade já perdeu o aspecto surpresa, o efeito surpresa, tipo em guerra. Vamos avançar agora. Ninguém esperava, avançou. A eleição, vamos por mídia social. As pessoas estão trabalhando em mídia social. Então,
Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. O fato é que agora realmente está esquisito, mas vamos lá. Vamos sim. Tá. As pesquisas que eu já falei aquela vez, você falou, não, André, você acredita? Eu falei, eu acredito. As pesquisas mostram crescimento do Bolsonaro em relação a outros. O Lula deu estabilizado, crescimento, e a famosa terceira via inexistente. Vamos lá. A Duda manda para a gente o seguinte: 5 situações em que você deveria ficar em silêncio, André. Não é para você, não, estou brincando. Mas são 5 situações em que você deveria ficar em silêncio. Uma, se está no calor da emoção. Isso não acontece aqui no M, porque a gente sempre acaba discutindo entre a gente, então isso não acontece. 2, se suas palavras irão ofender. Isso, de fato, a gente aqui não rola de ofender ninguém. Tá maluco, isso nunca rolou. Se não tem todos os fatos. Se não consegue dizer sem gritar. Se suas palavras podem deixar a impressão errada. Legal, né? É meio receitinha de bolo, mas é legal. Eu gostei. Achei simpático. Eu acho que pega um pouquinho da carona naqueles 5 filtros, né? Ela fecha dizendo, pense bem antes de falar. Muitas vezes o silêncio é a melhor escolha. E eu concordo. Tem muitas duas orelhas e uma boca. Em muitas tem aqueles situações, 5 filtros. A sua fala é importante, ela tem relevância, vai ferir alguém, vai não sei o que e tal. Isso. A gente de comunicação sabe bem, né, que tem que... uma palavra proferida já não volta. Já era. Entendeu? Aí segura a onda. Outra aqui, gente, da Maíra, ou Mayra, e agora eu não sei se é Maíra ou Mayra, enfim, vamos lá. Ela fala o seguinte, isso é legal, isso a gente pode falar. Pode falar bastante, inclusive. O Orkut, gente, está em tudo quanto é que é mídia, aí o Orkut está voltando, ele está sendo reativado, e o fundador da rede social avisa, estamos construindo algo novo. Rapaz, isso é legal. O Orkut, rede social que foi sucesso nos anos 2000, extinta em 2014, pode estar prestes a voltar. O domínio do site foi reativado e hoje exibe um comunicado do seu criador. Orkut, rapaz, o sobrenome dele eu não sei falar, não. Aquele moço turco. Exaltando o passado da plataforma e dando indícios de que um retorno da plataforma pode acontecer em breve. E aí o senhor Orkut, ele cita e critica práticas utilizadas em outras plataformas com o uso de dados pessoais dos usuários e diz que a melhor rede social é aquela que enriquece sua vida e não a que te manipula. Rapaz, ele já deu uma porrada no Zuckerberg, né? Para quem sabe ler entre linhas aí, foi logo um porradão no Zuckerberg. Caraca, o cara não está chegando para brincar, não, hein? Pô, legal, né? Mas aí tem essa vantagem realmente. A gente não tem nenhum histórico do Orkut como utilizador, vendedor de dados pessoais, e os famosos grupos, né? Grupo odeio não sei quem, amo não sei quem, o título de 87 é do Sport, né? Porque não é nem esporte, é esporte. O título de 87 é do Sport. Então criavam as bolhas melhor, eram muito mais divertidas. Verdade. Esse lance do Orkut eu acho legal, gente. Eu acho só a favor de que criem realmente o mercado fique mais diversificado. Demorei tanto para sair do Orkut, muito. Eu demorei, acho que foi uma das últimas para entrar no Facebook, porque eu ficava ali, quando não tinha mais jeito. E quem ganha somos nós, né, consumidores, né? Porque você tem mais uma opção. Eu acho que a gente fica muito preso. E é muito perigoso quando a gente fica na mão de um grupo só, no caso do Zuckerberg, né? Ele começa a comprar outras empresas, né? E comprou o Instagram, comprou isso, comprou aquilo. Cria um monopólio perigoso na comunicação, no caso mundial, né? Porque, enfim, ele começa a impor regras e sem ter concorrente, isso não é salutar para o mercado. E detalhe, eu falo de mídias digitais com total compreensão do assunto, que a gente trabalha com isso, é o carro-chefe da minha agência. Então, ele acorda e resolve mudar as regras do Instagram. Gente, ele já fez isso e faz isso toda hora. Tá? Toda hora o Zuckerberg muda as regras. Isso não é legal. Tá? Isso não é legal. Você acha que a compra do Twitter teve interferência para essa volta do Orkut aí? Pois é, teve a compra agora recente, né? Eu também ia estar aqui separado para a gente falar. Elon Musk, né? Ele
virou agora o grande dono do Twitter. E aí tem pessoas que estão assim, adorando e tem pessoas que estão metendo o cacete, como sempre, né? Tem sempre a galera que gosta e que não gosta. E tem um aqui, não sei se é meme, gente, que mandaram para a gente. A Sara mandou para a gente aqui o seguinte, o Fred, aliás, o Fred, grande abraço, o Fred sempre manda para a gente. Só não sei se isso é meme ou é verdade, eu não apurei. Que é o Elon Musk quer Carlos Bolsonaro como presidente do Twitter Brasil. Eu não sei se é verdade. Entendeu? Eu não apurei, não sei, mas eu sei que pelo menos ficou engraçado. E ele tem um posicionamento bem à direita, né? Então isso aí vai mexer com a galera da canhota. Vamos que vamos. Gente, tem um outro aqui. O Michael, não sei, ele fala o seguinte: rapaz, o cara é polígamo, casado com 8 mulheres, busca nova esposa. Quer gordinha agora. Ele quer uma gordinha, está na Folha de São Paulo. Caraca, isso é verdade, André? Tu viu isso também? Não necessariamente pode ser verdade. Saiu em mídia social. Sim. Saiu em mídia social, saiu em imprensa, não necessariamente é verdade, né? Não, está no site da Folha. Eu fui olhar lá. Rapaz, que coisa é essa? Cara, é um louco, meu irmão. Casado com 8 mulheres, pô. Sem querer ser machista, pô, uma já te dá bastante, né, trabalho, você tem que dar bastante E atenção. a lei? E cadê a Imagina lei? o cara com 8 mulheres. Louco. Não, tudo bem, mas cadê a lei? No país, poligamia Peraí, Sandro, olha só. Estar casado, aí vai a questão da lei, é o seguinte: ele pode estar morando com todas elas. Tá. Ele está casado de fato, mas não de direito. Então, a lei não vai inferir sobre, porque ele está de fato, mas não está de direito. Ele pode ter um harém. Agora, se ele casar legalmente pelo cartório, primeiro que a religião não vai casar, nenhuma religião. Uma sim. Só o muçulmano vai casar o cara com 8. Mas, assim, uma coisa, eu já tive contato com o muçulmano, perguntei sobre isso, e é uma lição muito importante. Tem algumas coisas que tudo é o viés nosso, né? Eu não vou avançar muito. Você pode casar com quantas mulheres você quiser, mas você tem que garantir a atenção de todas as formas, igual a todas elas. Financeira, emocional, sexual, etc. Caso você dê cano numa delas, ela pode brigar e por separação, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é o nosso viés ocidental, com preconceito e tal. Que você quer, acha graça, tem um harém. Só quem tem harém, quem tem casado com várias mulheres lá no Oriente Médio, é sheik, porque ele pode dar conta de todas elas. Então, você não vai ver um muçulmano pobre casar com mais de um. É a nossa forma de olhar o processo. É um assunto bem polêmico, enfim, vamos lá. O Mr. Catra não era casado com vários. Nossa, rapaz, tô tirando o fundo do baú o Catra agora. Hein? Não, eu te dei um exemplo. Eu te dei um exemplo real. 33 filhos. Eu tinha 4 ou 5. Era casado. Vamos fechar agora aqui o momento audiência com também uma repercussão que está agora aí sendo falado bastante na mídia e que o Marcelo mandou para a gente aqui. O seguinte: advogado de Daniel Silveira fez 5 recursos e foi multado em R$10 mil porque o Alexandre de Moraes considerou que o advogado abusou de recursos. Advogado de Lula fez quase 400 recursos, não foi multado e no final ainda recebeu uma homenagem do STF. Não se limpa o chiqueiro com porcos dentro. Gente, isso foi o Marcelo que mandou para a gente. Eu apenas li, e eu espero que a gente não repercuta tanto isso, porque eu pretendo manter o M no ar por mais... Xandão tá de olho, hein? Xandão, olha, o Xandão, que ele não tem de cabelo, ele tem de percepção de olhar, ouvido. Tô achando que essa entrevista não vai para o ar, não. Hein? Vai ser a última. Não, mas olha só, vai ser a última. De novo, não vou defender a OAB, até porque eu não sou advogado, não posso inferir sobre aquilo que eu não tenho conhecimento. Eu sempre assim, o que a lei diz? A lei diz que pode. A lei diz que é permissível que ele possa, ele como ministro, fazer isso? Pode, ou não. Então, a gente vai ter a Constituição como balizador, se sim ou se não, se é legal ou ilegal. E aí vai ter, como eu já ouvi de um advogado, mas que a beleza da lei tem as brechas. Em cima do que você está falando, que vão tirar o programa do ar, não vou falar, não. Não vai não, ô Sandro. Eu não disse se está certo ou se está errado. Eu estou dizendo que a lei é o balizador. Eu estou garantindo a permanência do programa, Sandro. Estou garantindo a permanência do programa. Eu sou legalista nesse aspecto.
Aqui não tem o opinião. problema é o seguinte, é que os nossos togados sigam a Constituição. Esse é o problema. Bom, vamos lá. Quem quiser entender o que eu falei, entenda, tudo certo. Eu não quero me estender muito, porque senão a gente vai entrar Não, vai ganhar outra chamada. Fica os nossos amigos aí, outro cartão nossos amarelo amigos falando, opinando sobre nossos amigos conhecidos, que, ó, amigos que a gente adora, mas sabe que tem opiniões que, né, quando fala sobre conflitos na Europa, não vamos dizer o nome. Vamos continuar o programa aqui. Rebeca, ficaram 2 perguntas no ar, que eu não sei se você lembra das perguntas, mas se você não lembrar, a gente repete. É mesmo. Não, pode repetir, então. Vamos lá. Olha só, eu quero falando... E era para ter ficado pensando, né, nesse tempo. É claro. Estou falando de assuntos polêmicos, a Rebeca ficou meio atordoada. Não, todo mundo. Verdade. Pensa. A pergunta A, qual é o... Pergunta A, ou 1. A sua marca, se não me engano. Qual a sua assinatura como design? E os design mais inusitado, design que você produziu, de insight, sacação mais inusitado. Tá, o primeiro eu acho que nem vai ser muito focado para a parte de design, André, porque eu acho que a principal marca da Flow, minha e tal, é mais focada nessa parte do atendimento, da empatia. Se você observar nossos projetos, eles variam muito, porque eles estão focados no empreendedor, no estudo, no mercado, sabe assim, não tem nada assim, a gente só usa traços finos, só usa a paleta de cores tal, não tem muito isso, não é muito identificado, não. Mas eu acho que o cuidado que a gente tem em ouvir o que o cliente quer, em entender um pouco sobre o mercado, sabe? Sobre o que ele está querendo passar, eu acho que esse sim é um dos nossos diferenciais e é o que a gente mais recebe assim, em relação aos nossos feedbacks, né? Se vocês forem ver lá os depoimentos, que não são fakes, viu, Sandra? Tem áudio, mas eu acredito que da não galera são. falando. Você não é... Não tá eles falam muito sobre isso, sabe? Da forma como a gente conseguiu superar as expectativas, entender um pouco mais sobre eles. Eu acho que seria mais nesse sentido, em relação à assinatura. E projeto, cara, fica difícil. A gente já fez mais de, 80 projetos. Cada um tem uma particularidade, assim, incrível. Tem uns que são do sufoco, no desespero, assim. A gente fez um recente agora, para uma casa de festas lá de Recife, que é o Match Hall, com a Raposa, e assim, a gente teve que fazer em 3 dias, eles estavam com um prazo de lançamento já para abrir a casa de festas, precisando disso, e foi uma loucura. E a única coisa que ela fez assim, a gente precisa de uma raposa, e a gente teve que desenhar aquilo ali, mas, enfim, ficou muito legal o projeto também. Mas foi assim algo rápido, que a gente teve que juntar praticamente toda a equipe concentrada para resolver esse problema. Eu não consigo lembrar mais assim algo muito específico. Vou te ajudar. Momento jabá aqui para o Flow Studio Design. Ajuda. A gente, conversando ontem lá na nossa reunião específica do BNI, né, a Rebeca me mostrou um trabalho que eles fizeram para eles e elas, né? Vamos aqui botar certinho. Fizeram para o escritório de contabilidade. Gente, a apresentação que a Rebeca coloca na reunião e demonstra, você já vê a qualidade do trabalho da Rebeca. Ou seja, ela tem uma preocupação muito grande de, além de passar a qualidade, de explicar o porquê, né? Explicar o porquê do símbolo, explicar a tipologia, explicar o manual, a paleta de cores, né? O brand book, ela explica todo o manual da marca e tal. Então, é muito detalhado. A aplicação da marca, como ela vai ficar, inclusive, nas redes sociais, que eu adorei essa parte, que já facilita a vida da gente a beça. Ela já entrega isso, né? Ela já entrega como é que você coloca o cliente que ela atendeu no Facebook, como é que você coloca no Twitter, a capa do Facebook, a capa, se for o caso do YouTube, por aí vai. Então, assim, ela facilita muito esse processo e você vê como é um trabalho bem profissional. Não é um trabalho assim, de quem começou agora, amador. Tá? É bem bacana, viu? Eu gostei muito. Me impressionou bastante, Rebeca. Fiquei muito feliz, Sandro. Eu lembrei agora um outro, Sandro, que foi de uma escola de medicina, de terapia intensiva. Então, assim, era um projeto bem difícil, foi um desafio muito grande para a gente representar uma escola de terapia intensiva. Ele trabalha com ventilação, coisa de UTI, não sei o quê. Então, assim,
a gente conseguir fugir do clichê, do que era muito usual entre médicos e, vamos usar assim, aquele negocinho lá de, nem sei como é que chama. É o caduceu. É o caduceu, Aquela barrazinha assim, né? Isso. Ou então o caduceu é o símbolo da medicina. Aquela Isso, estaca medicina. é o cajado com uma cobra no E entorno. aí a gente fez o projeto da escola e fez o projeto de 3 cursos. Eram como se fosse uma marca principal, era a escola de terapia, e 3 marcas secundárias, que a gente chama assim, né? Que são as marcas dos cursos que ele ia ofertar no curso. E aí a gente teve um processo de abstração muito grande para essa questão da ventilação e da representatividade, e o símbolo que a gente utilizou era meio que uma representação assim como se fosse de um catavento, era algo que transmitia essa parte da ventilação, né? Tinha essa associação, mas não estava tão direto com medicina e nada do tipo, né? E aí é claro que a gente teve algo diferente. Depois vocês veem lá no Behance da gente. Rebeca, mas ficou muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta cabeça, papo cabeça, assim, que me veio agora aqui, porque a pandemia, antes da pandemia também, já tinha uma tendência do mercado para o digital. E as pessoas, de repente, começaram a confundir, chamar marketing de marketing digital, mas colocando isso no mesmo guarda-chuva. Entendeu? Muito se confunde o marketing mesmo, marketing clássico, Kotler, Porter e por aí vários autores, com o ambiente. Né? O ambiente digital é um ambiente, o ambiente presencial é outro, e por aí vai. Mas se pratica marketing o tempo todo. Entendeu? E dependendo do ambiente, você tem especificidade. No caso do design, também aconteceu uma coisa interessante, um movimento interessante, quando veio a moda do design thinking. A gente está falando aqui de design gráfico, né? Mas a moda, há um tempo atrás, e muito se fala até hoje, muito em design thinking, que chupou preconceitos do design, digamos assim. Como é que você vê essa pegada do design thinking versus o... Eu gosto, Sandra. Agora, sim, eu acho que as pessoas, às vezes, rotulam e exageram demais a comercialização do design thinking, né? O design thinking é tipo uma abordagem, para vocês que não são da área aí, talvez, meninos, entenderem, é uma abordagem que é focada na metodologia do design. Então, o design, ele é um solucionador de problemas, né? Então, tem algo para resolver, seja gráfico, seja um produto, enfim. A gente tem um processo de criação e chega numa solução. E o design thinking, ele surgiu justamente para tentar mapear como que era feito esse processo para que essa resolução de problemas seja aplicada em qualquer área da empresa, né? Então, Tim Brown, que é o maior nome aí de design thinking, ele fala que o design ele é muito importante, muito bom para ficar somente nas mãos dos designers, que mais pessoas deveriam ter esse conhecimento e esse acesso, né? E o que eu gosto muito do design thinking são os 3 pilares que ele é pautado, né, que é justamente a questão da colaboração. Então, a gente está sempre ouvindo profissionais e olhares diferentes, porque às vezes o problema, a gente está muito fechado no nosso olhar, na nossa forma de ver, e quando tem outros pontos de vista, acabam enriquecendo a solução, né? Então, ele valoriza muito essa questão da colaboração, equipes multidisciplinares, a questão da empatia, que foi o que eu falei, que a gente usa muito, que é justamente a gente tentar olhar e projetar para o outro. Eu não vou fazer uma marca com o meu parâmetro do que eu acho bonito e agradável. Eu tenho que fazer uma marca do que eu acho mais adequado para o mercado e para a personalidade daquele empreendedor. Então, tem que estar tudo pautado para o olhar do cliente, né? Então, o design thinking, ele centra muito o ser humano como centro do problema, né? Então, a gente foca muito nisso lá. E o terceiro ponto, que seria a experimentação, que também é algo muito rico que a gente tem visto muito nas empresas, no empreendedorismo, que é o teste e o erro, né? A gente não se culpar por errar. Erra, mas erra rápido, né? Então, no design thinking, ele é meio que isso, não é nada muito engessado o processo. A gente está ali para testar, para ver as hipóteses e aí moldar tudo. Então, é meio que nesse sentido, assim, eu acho que ele é muito importante. Mas, claro, também está tendo, que nem o marketing, Sandro, muitos gurus do design thinking. A solução de tudo é botar o design thinking no meio, né? Ou tentar agregar valor de alguma coisa com o nome, né? O design já tem isso muito, né? O design de sobrancelha já é outro patamar. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, né, com a forma, mas, assim, o conceito e
o uso é muito importante mesmo, é muito legal que a gente consiga ter outras pessoas pensando design, digamos assim, né? Pensando soluções. É interessante. É interessante. O design thinking é uma data para a gente falar aqui um programa inteiro, né? Então, é um assunto que, nossa, não falta coisa para a gente conversar. Entendeu? Você falou aí do testar, eles têm uma pegada também muito parecida, né? A linha de pensamento chupou também um pouco de atender necessidades do ser humano e tal. Isso vem do marketing, né? Que atende desejos e necessidades, aquela coisa toda e tal. Mas isso é interessante. Daria para a gente falar bastante aqui sobre design thinking, mas vamos ficar por aqui, porque estou sentindo que o André está boiando no assunto e o Alê também ficou meio parado. Eu tenho vontade de fazer mais uma pergunta. Vai lá. Dá tempo aí? Eu faço cara de conteúdo. Por favor. Vem cá, olha só. Eu vou mudar o design thinking aí para voltar para falar de marca. Você é uma mulher empreendedora que tem diversos projetos, você cria diversas marcas, você se preocupa muito com a marca dos seus clientes. Mas como é que você faz para divulgar a marca Rebeca? Ou seja, separar a marca Rebeca de todos os seus projetos e divulgar a profissional Rebeca. Como é que você consegue fazer... Marca Flow, que você quer dizer, né? Flow Studio. Não, eu não estou falando da Flow. Né? Estou falando da marca pessoal. É o brand pessoal dela. Exatamente. Essa pergunta de Ale é bem legal. Ela é até que toda defasada. Assim, a teoria e prática não funcionam tão bem aqui, né? Mas assim, o que você falou é muito importante para que as pessoas fiquem atentas, os empreendedores fiquem atentos, porque na teoria da marca, a nossa marca pessoal, ela vai sempre estar à frente da nossa marca corporativa. Então, assim, de fato, as pessoas se conectam com pessoas, tanto que a gente está passando por esse processo de humanização das marcas, de tentar aproximar e tal, justamente por isso, porque nossa marca pessoal, nossos valores é o que realmente vai conectar, vai atrair. Então, assim, eu poderia estar hoje falando da Flow, amanhã falando de outro projeto, de outra coisa, as pessoas vão comprar e vão acompanhar o que Rebeca está fazendo, porque elas confiam e compram a minha ideia, sabe? Então, é muito importante mesmo a gente estar cuidando dessa imagem, dessa marca e tudo. Porém, em termos práticos, eu não consigo fazer muitas coisas, não. Eu até estava falando com o Sandro, o LinkedIn eu uso pouquíssimo, né? Eu realmente deixo a desejar aí na parte dos exercícios, de como a gente deve fazer. Mas, assim, no que cabe, por exemplo, em momentos que eu sou convidada, palestras, eventos, né? A gente está sempre cuidando da imagem, está sempre passando alguma coisa. Enfim, então é mais nesse sentido, mas eu poderia melhorar mais nesse critério. Eu costumo brincar que em casa de ferreiro, espeto de pau. A gente cuida tanto da imagem dos outros e tal, que acaba que a nossa a gente deixa para segundo plano para poder atender a demanda, né? Enfim. Ô Sandro, olha só, eu boto entre meus clientes da minha empresa eu sou um dos clientes da empresa. Meus canais. Isso é legal. A gente faz isso também, né? Mas aí a gente coloca o cliente, empresa, sempre por último, porque você está na esteira de produção. Aí aparece um cliente novo. Aí você vai dar preferência para atender a agência ou vai atender o novo cliente? Porque o mindset é o financeiro, porque a gente vislumbra o que vai dar o retorno já. Então, você prestou serviço, recebeu o pagamento. A nossa empresa, né, é eu presa, né? Ele pode dar mais dinheiro, mas ele não dá direto. Ele vai dar futuramente. Ele é uma possibilidade de. E o cliente já é uma realidade. A gente, como empresa, é uma possibilidade de ter um maior faturamento e a empresa outra é uma realidade. É verdade. Eu estou ajudando o Sandro aí a cuidar da imagem dele, dos colaboradores dele. Bora. Jabá. Vou deixar aqui o endereço do Flow Studio, né? O editor, por favor, ajuda a gente aqui no Instagram, @flow.studiodesign. O site também, né? Deixa eu até catar aqui o site, gente, que eu separei o site aqui. Me ajuda aí, Rebeca. flowstudiodesign.com.br. Isso. Estúdio sem E, né? Estúdio. Não, tem E, sim. Estúdio com... Não atrapalha, Ale. Desculpe. Não atrapalha. flowstudiodesign.com.br e no site você vai encontrar tudo. WhatsApp, vai encontrar Instagram, vai encontrar todas as plataformas. Behance também. Que está presente, facilita a nossa vida também aqui para não ficar colocando todas as plataformas. Mas vamos lá.
Gente, estamos entrando na reta final do M de hoje e chegou o momento dica de livro. Né? Aquele momento que a gente, não sei se a gente combinou, se a gente falou antes de começar, mas temos um momento de dica de livro. Sim. Então, vamos deixar a nossa convidada começar. Você quer começar, Rebeca? Você ainda não separou, pegamos você de surpresa. Não, eu tive uma ideia de livro, inclusive com essa última fala aí do Design Thinking, tem um livro que eu gosto que acaba sendo interessante para os empreendedores terem, né? Porque eles falam muito sobre técnicas criativas, né? E aí dá para ser aplicado em qualquer área da empresa. Se chama Intuição, Ação e Criação, Graphic Design. É de Ellen Lupton. Não sei se vocês vão colocar aí a imagenzinha. Eu mando para você depois. Boa. Bora. Vamos lá? Vamos de clássicos do nosso amigo André Carvalho. É claro. O Estrangeiro, de Albert Camus. Oi, rapaz, o cara vem de Camus hoje. Tá bom. Bora lá, Alê. Vamos embora. O meu vai ser esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar rapidinho. Retratos de fotógrafos, Olhos do Rio de Janeiro. Ele é do fotógrafo alemão chamado Rainer Plug. Ele já é falecido, foi um grande amigo e ele fez esse livro fazendo uma reunião dos melhores fotógrafos do Rio de Janeiro, com diversos olhares. Eu tive o prazer de estar presente nesse livro. Então, minha dica é Retratos de Fotógrafos, Os Olhos do Rio de Janeiro. Muito bem. E eu vou dar uma dica aqui que eu já dei em outros programas, mas é bom pra caramba esse livro, é bem legal, que é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. É um livro muito interessante. E falar da Disney, né? Enfim, a Disney digamos assim, top one com relação a esse assunto de encantamento. Então, é bem legal para quem é do meio, para quem também não é, para quem está interessado no assunto. É um livro bem bacana, O Jeito Disney de Encantar os Clientes. A Disney tem muitos dos mesmos desafios de qualquer empresa, segundo Michael Eisner. É do Instituto Disney esse livro, tá? E editora Saraiva. Bom, vamos lá. A reta final do M de hoje está contigo. Considerações finais. Alê, é contigo. Agradeço mais uma oportunidade de participar do M. É sempre um grande prazer estar aqui e aprender muito com os profissionais que vêm aqui dividir seu conhecimento com a gente. É muito bom. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Rebeca. Foi super divertido. E muito obrigado por esse aprendizado aí. É isso. E marca 1-1 com a Rebeca, viu? Agora a gente vai marcar 1-1. Agora vamos marcar. Vamos marcar 1-1, por favor. Né? Vamos que vamos. André Carvalho, o homem que ainda não está no BNI, mas que está atento ao movimento. Né? Hoje ele é minoria aqui. Eu estou sempre atento. Sempre tem que ter conhecimento de tudo. Jornalista tem que ter conhecimento de tudo. Verdade. Sendo assim, vou aproveitar e fazer meu jabazinho. Não é o jabazinho para princípio de conversa, é do outro canal meu agora, que é da minha empresa, Ancar Comunicação, é lá no YouTube. Aqui no YouTube, lá não. Aqui no Ancar Comunicação. Ancar Comunicação. Com K. Eu vou te mandar. Vai aparecer, vou mandar para você e o nosso amigo editor, que às vezes fica revoltado comigo. Revoltos. Fica full pistola comigo, mas eu vou mandar para você. Aí você coloca, aí eu mando o endereço, tudo certinho. Olá, eu sou André Carvalho, CEO da Ancar Comunicação, e este é o nosso canal no YouTube para falar de um ativo de todas as empresas, comunicação corporativa. Aqui iremos compartilhar experiências e trazer os hot tópicos do mercado sempre de maneira simples e direta. O espaço é para interatividade, por isso a troca é fundamental. Porque comunicação não é somente o que você fala, mas aquilo que o outro entende. Afinal, é preciso estar atualizado nesse segmento que sempre precisa de profissionais de comunicação devidamente habilitados. Te convido a fazer parte deste time. Para isso, basta se inscrever no nosso canal e acionar o sino das notificações. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Então, vamos lá. Rebeca, de novo, reforçando as palavras do Alê, a gente sempre fica agradecido com entrevistados alto astral, entrevistados com conhecimento e entrevistados que contribuem para a audiência, né? Na sua expertise e com forma sem empolado, simples,
O conhecimento tem que ser transmitido de forma simples. Quanto mais empolado, menos conhecimento a pessoa tem. Ela só é verborrágica. Verdade. Muito bom. Rapaz, o cara falou bonito. Bonito, cara. O André tá bonito mesmo. De um tempo para cá tem feito uns encerramentos assim, pô, bem legal, uma coisa mais erudito, mas falando bonito, simples, né? Sim, Sandro. Eu acho que ele congelou, inclusive. Não descongelou. Vamos embora. Congelou demais. Foi tão forte que... Que isso? Descongelou agora? Descongelou. Vamos lá. Bom, eu queria também agradecer, pô, a minha bancada, agradecer a presença aqui da Rebeca, André e Alê. Rebeca, seja bem-vinda, não seja bem-vinda novamente. Deixa o convite para você voltar mais vezes, para a gente ter essa resenha mais vezes. A gente gosta muito, assim, a gente costuma brincar que nós não fazemos entrevistados aqui, nós não temos entrevistados, nós fazemos amizade. E muitos dos nossos entrevistados viram nossos amigos, viram nossos parceiros e voltam ao programa. Pô, já teve gente aqui que voltou 4, 5 vezes. E, inclusive, não viram bancada. Vira bancada também. Olha aí. Tem isso também. Então, aliás, os dois aqui viraram bancada. Né? Os dois participaram como convidados e viraram bancada. Então, você fica à vontade. Se você quiser participar também da bancada, porque Legal. a gente acha sempre bacana somar, né? E fica à vontade para voltar mais vezes, Rebeca. Seja sempre muito bem-vinda ao M. E agora eu vou te passar a bola para você encerrar num grande final e da maneira que você quiser, do jeito que você quiser. Não vai dar para superar André, né? Não dá para superar André. Está contigo a bola agora. Eu quero agradecer muito, muito mesmo pela presença aqui no programa. Foi super leve, super divertido. Pode contar comigo em outras entrevistas, em outras participações também, para deixar a bancada mais feminina. Estou dentro. E é isso. Boa, muito bem. Gente, mais um programaço. Queria agradecer a todo mundo aqui, queria agradecer principalmente você do outro lado da telinha que está com a gente até agora, né? E lembrar que estamos toda semana, de vez em quando falha, né? Porque a gente tem muito feriado agora, muita coisa, mas de vez em quando falha. Estamos toda semana aqui no M no YouTube. Valeu, pessoal. Beijos e abraços. A gente se vê. Abração. Tchau, pessoal. Bom,